Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui do Centro de Estudos Imago Dei em Teologia do Corpo. Me chamo Vinícius e nesse vídeo nós falaremos sobre a esperança que Deus deixou para nós logo após o primeiro pecado dos nossos pais. Se você ainda não é inscrito no canal, não custa nada você nos ajudar e nos dar esse voto de confiança. Se inscreve aí e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos que lançaremos nesse canal. Vem muita coisa boa por aí, te garanto, você não pode perder. Vamos seguir aqui o nosso curso, nesse itinerário aí para a gente entender. Lembra que nosso curso é dividido em duas partes. Essa primeira parte, vamos falar sobre a origem do homem, o pecado e a ação de Cristo na obra da redenção. Vão ser aí essas 8 aulas, nós estamos já na metade, essa é a quarta aula. Depois nós vamos falar sobre os pecados capitais e as palavras de Cristo na cruz. Então veja, para você viver bem todo esse curso, são 22 formações aí, né? 22 é muita coisa. Veja, os vídeos são pequenos, mas com um conteúdo robusto que a gente tem preparado com muito carinho para você, para te ajudar a crescer aí na sua vida espiritual. Então, segue, acompanha tudo. Se você não viu os outros 3 vídeos, para esse vídeo, veja rapidinho, você vai conseguir ver, ele vai ficar aqui disponível no YouTube, gratuito, não vai ter aquela de, a gente vai tirar, não, a gente vai deixar aqui para você, é um apostolado que a gente quer fazer e por isso a gente conta com você. Lembrando aí da última aula que nós falamos sobre a doutrina do pecado, pode dar aquela sensação assim, poxa Vinícius, nós perdemos os dons sobrenaturais. Nós perdemos os dons preternaturais. Nós agora vivemos essa fragilidade da relação com Deus, da relação com o outro, da relação consigo, da relação com a criação. Poxa, dá uma depressão, Vinícius. Eu tô triste, né? Nem tudo está perdido. Na verdade, há uma palavra de esperança. Se nós lembrarmos lá da segunda aula, onde nós lemos lá Gênesis 3, que falava sobre os 7 passos do pecado, para o pecado, nós paramos no versículo 13. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 14, porque logo após o pecado da humanidade, Deus faz o primeiro ato de amor, chama-nos. Deus nos chama. Antes de entrarmos aqui, né, no que a gente chama de proto-evangelho, o título dessa aula, né, vai falar desse proto. O que é esse proto-evangelho? Fica comigo aqui até o final que você vai entender. Mas antes de ter essa boa nova anunciada por Deus, Deus nos chama. Deus ali, quando fala para Adão, onde estás? De certa forma, é um grito de um Deus apaixonado. Eu, quando preparava, né, essa formação, eu sou mais antigo, tá? Então, os que são mais novos aí me perdoem, né, pela música antiga, mas lembrei de uma música de um cantor fantástico, católico, chamado Eugênio Jorge. O nome da música é Um Deus Apaixonado, né? Um trecho da música diz assim, né? Precisas confiar em mim, não perdes nada em acreditar, que sigo ao teu lado, sou teu Deus, um Deus apaixonado. E aí ele repete de novo, né? Mas veja, Vinícius, como é que você lembrou disso? Porque quando eu imagino Deus dizendo onde estás, num grito assim, o que você está fazendo? A ação divina que supera a nossa falha, que não se torna pequena, pecou, né? Nossa, que raiva. Não, é assim, há uma tristeza no coração de Deus, de certa forma, né? Vamos colocar assim para uma linguagem humana, para que a gente entenda. Há uma tristeza no coração de Deus porque o seu parceiro, né, a humanidade, vira as costas, mas ele deseja estabelecer essa relação. Por isso que ele diz, onde estás? Então veja, a ação divina, né? Como eu disse, a ação divina que supera a nossa falha, que vai no nosso encontro, mas o homem não se entregou, não aceitou esse grito, como a gente já meditou, lembra lá na nossa segunda aula. Então foi necessário um amor ainda maior de Deus em
dar o passo. Se tu tens a dificuldade de dar o passo para retornar a mim, eu, teu Deus, teu Deus apaixonado, eu vou dar o passo. Não é só um passo, né? Ele vai correr ao nosso encontro. Aquilo que a gente vai ver agora, está em Gênesis, capítulo 3, começa ali no versículo 14. Então, contextualizando, aqui Deus pergunta ao homem qual o pecado, onde ele está, o homem abriu a mulher, a serpente. Deus então intervém e diz: então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rasto sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Diz também: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz, dores, teus desejos te encontrarão ao teu marido, e tu estarás sobre o seu domínio. Disse em seguida ao homem: ouviste a voz de tua mulher que comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido. Maldita seja a terra por tua causa, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. És pó, e pó te hás de voltar. O que é mais importante aqui para nós nessa aula é a versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é conhecido como proto-evangelho. O que significa isso? É o primeiro anúncio de Deus sobre a obra da redenção. A partir do momento que o homem peca, Deus pergunta: onde estás? O homem não responde a essa pergunta assumindo em si o fato. Deus então anuncia a salvação. Deus não vai deixar o homem, né, ali perdido em seu pecado. Então é o primeiro anúncio messiânico, cristológico, de que há de vir alguém. Muitos aqui vão ler e falar assim: a descendência da mulher. Que mulher é essa? Né? É Eva? Não, não é Eva. Hoje nós sabemos quem é essa mulher, a Virgem Maria. Nós sabemos quem é essa descendência. Não é Caim e Abel, é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é importante nós entendermos, porque havia uma heresia, na verdade uma heresia, chamada deísmo, que diz, né, em grossas palavras: Deus abandonou o homem à sua própria sorte. Você pecou, então agora você se vira, meu amigo. Você dá seu jeito, porque eu fiz tudo para você e você não quis, então agora você está aí. E veja, a passagem, a Sagrada Escritura deixa muito claro que Deus não nos deixa à mercê da nossa falha. Apesar da nossa falha merecer, de certa forma, esse virar as costas de Deus, Deus não assim faz. Por quê? Porque nos ama, porque é um Deus apaixonado. E aí atua aqui algo que é o princípio da recapitulação. Quero falar de forma bem breve, não de forma teológica, profunda, não é a nossa ideia aqui a profundidade teológica, mas é trazer esse conhecimento para ajudar você a rezar. Esse curso ele tem com um intuito ajudar a tua oração. Você conhecer quem conhece, ama, e amando serve melhor. Então, conhecer, amar e servir. Para isso a gente disponibiliza esse conteúdo, mas não para uma dimensão de somente intelectual, mas para que isso entre e gere vida no teu coração, para que você leve para a oração algo, né? Os 7 passos do pecado geraram em você: poxa, eu vejo que eu fico aqui nesse passo. Leva isso para a oração, para a sua direção espiritual, né? Reza com isso, medita nisso. Esse é o nosso intuito. Nós queremos fazer com que você cresça em uma vida de santidade, e a vida de santidade pressupõe
essa intimidade com Deus. Então, os vídeos aqui têm essa ideia de fazer com que você reflita, conheça, ame, sirva, seja melhor. Combinado? Então vamos para esse princípio da recapitulação. O que diz isso? Quando o homem ele nega a Deus, quando o homem rejeita a Deus, lembra que todo pecado é uma rejeição à paternidade divina, o pecado então traz para o mundo algo que não existia, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Com isso, este abandono à bondade de Deus, ele exige um ato de justiça. Ou seja, esta traição deveria ser sobreposta por uma obediência ao extremo. E aí vem esse princípio teológico chamado princípio da recapitulação. Quer dizer o seguinte: todos os elementos que estavam no momento da queda, no momento da desobediência do homem, vão estar no momento da redenção para que justifique, para que pague o preço desta desobediência. Vou explicar. Vamos ver lá no momento da queda. Quais são os elementos que a gente vê presente? A gente vê o homem, Adão, a gente vê Eva, a mulher, a gente vê um anjo, a serpente, né? Satanás, um anjo decaído, a gente vê uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós vemos o fruto. O fruto aqui é a desobediência do homem. O homem foi dado um único mandamento: não coma, e o homem foi e comeu. Então, a desobediência. Vamos lá para o Novo Testamento. Quem é a nova Eva? A Virgem Maria. Quem é o novo Adão? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o anjo? Se aqui Satanás, um anjo decaído, aqui um dos grandes arcanjos, né? Aquele que anuncia, aquele que diz da boa nova de Deus, o arcanjo Gabriel, que encontra-se com a Virgem Maria e diz, né, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lá no pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui na redenção, o madeiro da cruz. Sim, a cruz provém de uma árvore, a árvore que gera esta salvação, essa vida eterna, que abre para nós o céu. Do lado de cá, a desobediência, do lado de cá, a obediência fiel do novo homem e da nova mulher. Veja, os elementos são como que idênticos ou equivalentes, a melhor palavra seria equivalentes. Os elementos são equivalentes para mostrar que se um homem traiu, um homem foi fiel. É por isso, meus queridos, da importância de nós entendermos o mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Se nós não acreditarmos na santíssima humanidade de Cristo, nós eliminamos este princípio da recapitulação, ou seja, não foi pago o preço da traição do homem. Cristo deveria ser o verdadeiro homem, e para vir como verdadeiro homem, ele precisava de uma verdadeira mulher. Por isso que ele nasce da Virgem Maria, porque ele deveria assumir a humanidade. Qual é a forma de nascer, de uma pessoa nascer? Através de uma mulher. Então Deus não pode ir contra a natureza. Por isso ele se faz homem e eleva a Virgem Maria como esta mulher santíssima. Por isso, lá no princípio, tanto o homem quanto a mulher não tinham pecados, não havia a presença do pecado neles até o momento da desobediência. Aqui também não pode haver o pecado. Por isso, a Virgem Maria é a Imaculada. Veja, o dogma da Imaculada Conceição é importantíssimo para exatamente esse princípio da recapitulação. Mesmo elemento, havia uma mulher que era sem pecado e desobedeceu, tem que haver uma mulher sem pecado para obedecer. Havia um homem sem pecado que desobedeceu, há um homem sem pecado que obedeceu. Veja que a humanidade de Cristo, ela é importantíssima, e toda denominação, todo cristianismo que não professa a santíssima humanidade de Cristo
comete uma profunda e perigosa heresia, porque elimina este plano salvífico de Deus. Deus que, sendo apaixonado, manda o seu Filho unigênito para assumir a nossa carne, ser verdadeiro homem em tudo, exceto o pecado, para pagar o preço que nenhum de nós conseguiríamos pagar. Veja que obra extraordinária. Nós passamos pelo Natal e já é um escândalo imaginar um Deus que se faz criança. Agora, a cruz é o escândalo supremo de amor. Não bastasse Deus se fazer um de nós, Ele quis morrer por nós. E quero encerrar esta aula de hoje lendo um trecho do Exultet, que é um trecho lido na vigília pascal, no sábado, que condensa tudo que a gente conversou até agora e a importância deste ato, dessa palavra de Gênesis 3,15, desse proto-evangelho, dessa promessa de Deus ao homem. Assim diz, depois eu vou deixar disponível aqui para vocês, tá? Assim diz o texto: Ele pagou por nós, ao Eterno Pai, a dívida por Adão contraída e com seu sangue precioso apagou a condenação do antigo pecado. Celebramos hoje as festas da Páscoa, em que é imolado o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue consagra as portas dos fiéis. Esta é a noite em que libertastes do cativeiro do Egito os filhos de Israel, nossos pais, e os fizestes atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho. Esta é a noite em que a coluna de fogo dissipou as trevas do pecado. Esta é a noite que liberta das trevas do pecado e da corrupção do mundo aqueles que hoje, por toda a terra, creem em Cristo. Noite que os restitui à graça e os reúne na comunhão dos santos. Esta é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte, se levanta glorioso do túmulo. De nada nos serviria ter nascido se não tivéssemos sido resgatados. Ó admirável condescendência da vossa graça, ó incomparável predileção do vosso amor, para resgatar o escravo, entregastes o filho. Ó necessário pecado de Adão, que foi destruído pela morte de Cristo, ó ditosa culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Ó noite bendita, única a ter conhecimento do tempo e da hora em que Cristo ressuscitou do sepulcro. Esta é a noite da qual está escrito: a noite brilha como o dia, e a escuridão é clara como a luz. Esta noite santa afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes, derruba os poderosos, dissipa os ódios, estabelece a concórdia e a paz. Ó noite ditosa em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus. Pausa. Ó noite ditosa em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus. O pecado que foi virar as costas para Deus, a ação redentora de Cristo, que faz com que o homem se vire de novo ao Deus apaixonado. Deus não nos abandonou, nos chama novamente a essa relação e quer que vençamos os nossos pecados. Lembra, o teu pecado é a barreira que você mesmo colocou diante desse Deus apaixonado. Pecado é isso, é essa barreira, é errar a marca, é nos afastar deste Deus apaixonado. O conjunto das nossas formações aqui quer então te ajudar a destruir essa barreira. Então, para isso, é preciso que a gente aprofunde sobre o tema da filáusia, onde tudo começa. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ficar aqui conosco até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, já sabe, né? Deixa seu like. Para você, uma ação muito simples, mas não vai te custar nada, mas para nós, uma ajuda grandiosa nessa empreitada de evangelização. Vale lembrar, se inscreve no canal,
ative as notificações para não perder os próximos vídeos e nos ajude a divulgar esse conteúdo. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.